Vamos começar ilustrando com o que temos na historiografia. Vamos lá. Eu vou aqui trabalhando com vocês e a Martina vai colocar na tela também esses trechos que eu estou lendo. Bom, eu quero começar retornando. Relembrando, essa citação eu já trabalhei em algum dos blocos, relembrando com vocês uma citação de um autor chamado Joaquim Felício dos Santos. Segundo Joaquim Felício dos Santos, é um historiador já antigo, ele diz assim, aspas, é um fato que não se pode negar. A maçonaria teve uma cooperação com um trabalho lento, culto e persistente na nossa independência. Isso lá depois, não é Inconfidência ainda. A Inconfidência de Minas teria sido dirigida pela própria maçonaria, diz o Joaquim Felício dos Santos. Tiradentes e quase todos os conjurados eram membros. E Tiradentes teria se envolvido, em primeiro momento, num período que passou na Bahia. E de lá trouxe instruções secretas da maçonaria para seus companheiros em Minas. Em Tijuco, o primeiro que se iniciou foi o padre Rolim, depois o cadete Joaquim, José Vieira Couto e seus irmãos. Não é meu parente, hein? Essa é a citação sobre a influência da maçonaria. Bom, agora vamos entrando no que interessa. Há um livro de 1911, chamado Livro Narrativa e Perseguição. É um livro de Hipólito da Costa. Livro Narrativa e Perseguição. Vamos a essa citação interessantíssima do Hipólito da Costa, de 1911. Durante todo o processo, ele, se referindo a Tiradentes, admitiu voluntariamente ser o líder do movimento porque tinha promessa. Ele admitiu espontaneamente ser o líder do movimento porque tinha promessa que livrariam a sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1791, com a ajuda de companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão. Um carpinteiro, esse Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Esse ladrão, o Isidro Gouveia, foi conduzido ao cadafalso, no lugar de Tiradentes. E testemunhas que presenciaram a sua morte, do suposto Tiradentes, se diziam surpresas porque ele aparentava, o suposto Tiradentes, ter bem menos de que seus 45 anos. Entenderam? Informação trazida, é muito citada essa informação, de Hipólito da Costa, um livro chamado Narrativa e Perseguição, de 1911. Dando conta de que o Hipólito da Costa trazendo essas informações. Escreveu seu livro baseado em informações da época, lá de Tiradentes, da Inconfidência, dizendo o seguinte, a maçonaria convenceu Tiradentes a assumir sozinho a culpa, para que alguém da elite mineira não precisasse assumir a culpa. Embora eu recorde a vocês, vocês se lembram, no bloco 4, 4.1, 4.2, eu digo lá a pena, vários foram condenados, dezenas, inclusive a elite, mas só quem foi condenado à forca mesmo foi o Tiradentes. Então, o que está dando conta aqui, Hipólito da Costa, a maçonaria convenceu, Tiradentes, assuma, mas não se preocupe, na hora da forca nós mandaremos outra em seu lugar. E de fato, Hipólito da Costa está dizendo que convenceram um ladrão que já ia ser morto mesmo, condenado à pena de morte, iria ser de qualquer maneira, convenceram ele a ir no lugar de Tiradentes, adiantar a própria morte, né? E assim a sua família, a família do ladrão Isidro Gouveia, seria recompensada financeiramente. E segundo Hipólito da Costa, esse Isidro Gouveia, esse ladrão aceitou, já ia ser condenado à morte mesmo, já estava condenado à morte, aceitou ir no lugar do Joaquim da Silva Xavier para
para o cadafalso, se passando pelo Tiradentes, de sorte que sua família foi recompensada pela própria maçonaria costurando tudo. Mas tem mais. Tem mais. Querem ver? Um outro historiador chamado Marco Antônio Correia, também historiador antigo, tem a seguinte passagem, citando também este ladrão Isidro Gouveia, que teria sido executado no lugar de Tiradentes. Ora bem, o que diz aqui o professor Marco Antônio Correia, historiador antigo. Aspas, um ladrão condenado, que seria um tal Isidro Gouveia, morreu no lugar de Tiradentes. Testemunhas da morte de Tiradentes se diziam surpresas, porque o executado aparentava ter menos de 45 anos. Vejam, é um outro autor. E batendo com o que disse o Hipólito da Costa, agora é o Marco Antônio Correia. Que um ladrão foi condenado, um ladrão que já estava condenado, que seria um tal Isidro Gouveia, morreu no lugar do Tiradentes. Testemunhas da morte de Tiradentes se diziam surpresas, porque o executado, o suposto Tiradentes, aparentava ter menos de 45 anos, que era a idade do verdadeiro Tiradentes. Tiradentes teria sido salvo pelo poeta Cruz e Silva, que era maçom e amigo dos Inconfidentes. E esse poeta Cruz e Silva era um dos juízes dos autos da devassa, que é o processo de Tiradentes. Juízes que ajudam amigos. Isso lembra alguma coisa a vocês? Juízes que livram a barra de amigos, hein? Que interessante, né? Então, teria ajudado Tiradentes, embarcado Tiradentes incógnito, ou seja, Tiradentes, teria embarcado Tiradentes escondido, junto com a família do preso, em agosto de 1792 para a Europa. Então, olha a história aqui, o complemento que o Marco Antônio, o historiador Marco Antônio Correia, está fazendo ao livro do Hipólito da Costa. Está dizendo que, de fato, a maçonaria costurou esse estratagema para Tiradentes assumir que foi líder da Inconfidência, mas tranquilizaram Tiradentes. Você não vai morrer, quem vai morrer é um outro. Arranjaram o tal do Isidro Gouveia. O Isidro Gouveia substituiu o Tiradentes na forca. Foi o Isidro que foi, então, depois decapitado, esquartejado, etc. E ambos os historiadores, tanto o Marco Antônio Correia como o Hipólito da Costa, em momentos diferentes da história brasileira, eles apontam que as pessoas ficavam estupefatas, porque aquele que foi levado ao cadafalso não tinha nada a ver fisicamente com o Tiradentes. E sempre falando, não aparenta de maneira nenhuma ter 45 anos, que era a idade do Tiradentes. Bom, e aqui acrescenta, o que traz aqui de novo o Marco Antônio Correia, em relação ao livro do Hipólito da Costa, é que este juiz, Cruz e Silva, maçom e amigo dos Inconfidentes, juiz do caso, né, dos autos da devassa aqui, do próprio caso, teria, além de ter ajudado, teria ajudado a embarcar Tiradentes junto com a família do ladrão que fora morto no lugar do Tiradentes, teria ajudado todos eles a embarcar em agosto de 1792 para a Europa. Para a Europa. Querem mais? Tem mais. Tem mais. Já estamos até concluindo. Olha aqui, um outro historiador chamado Martim Francisco Ribeiro de Andrada III. Os Andradas são uma família muito tradicional em Minas até hoje, né? Então esse Martim Francisco Ribeiro de Andrada III, no livro chamado Contribuindo, que é um livro de 1921, este Martim Francisco Ribeiro de Andrada III, isso aqui não é Faquinels, né? Isso aqui é tudo feito na historiografia, baseado na historiografia antiga, livros de 1921, 1911, etc. Veja aqui o que o Martim Francisco Ribeiro de Andrada III diz. Aspas, ninguém, por ocasião do suplício, ou seja, da execução, lhe viu o rosto, ou seja, ninguém viu o rosto do Tiradentes na ocasião da execução na forca. E até hoje, diz o historiador, se discute se ele era feio ou bonito. Ninguém sabia cadê o cara? O corpo do ladrão Gouveia, olha, outro historiador de épocas diferentes do Brasil, fazendo menção ao Gouveia. Quem é Gouveia? Isidro Gouveia, o mesmo ladrão citado por Hipólito da Costa, mesmo ladrão citado também pelo
pelo Marco Antônio Correia, o Isidro Gouveia. Então está aqui, o corpo do ladrão Gouveia, que morreu no lugar de Tiradentes, segundo esses historiadores, foi esquartejado, após a execução, após a forca, foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, cidade onde o movimento se desenvolveu. Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais. A cabeça não foi encontrada. Preste atenção nesse detalhe. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou então absolvidos depois. Vejam, meus amigos, esses dados são reveladores, né? Vocês que nunca tinham, eu tenho conversado com amigos, com familiares, eu não sabia disso, nunca ouvi falar. Claro, a historiografia não vai ensinar isso. A historiografia tradicional brasileira até hoje está fazendo o que sempre quis o Campos Salles, lá o primeiro-ministro da Justiça brasileira, republicano, que inventou o mito, o Tiradentes e tudo mais. Então, interessa sempre fazer o repeteco daquela história que os republicanos criaram. Em resumo da história. Aliás, lembram que a historiografia tradicional conta? Não, mas a cabeça de Tiradentes roubaram. Depois do esquartejamento, foi colocada numa estaca, não sei o quê, e ali roubaram. Não é mais crível se pensar que, de fato, sumiram com essa cabeça, porque senão, como diz o historiador aqui, o Andrada III, iriam reconhecer, então, pela cabeça. Já na hora lá do cadafalso, o público, os presentes, as testemunhas disseram: este homem não aparenta ser o Tiradentes. E depois, quando esquartejaram, sumiram com a cabeça. Outros historiadores, vocês viram aqui que o Correia, né? O historiador Correia disse o seguinte, que um dos próprios juízes dos autos da devassa ajudaram Tiradentes e a família desse que morreu no lugar dele serem mandados para Lisboa. Pois bem, outros historiadores contam que, chegando em Lisboa, o Tiradentes passou um tempo, depois foi para a França. E querem ver um dado concreto? Vocês sabem que, em 1889, ano em que a Inconfidência Mineira iria acontecer e foi frustrada, foi descoberta e tal, nesse mesmo ano de 1889, estava iniciando na França, em 1889, a Revolução Francesa. Enquanto a Inconfidência Mineira foi frustrada em 1889, mas aí em 1890, 1891, deu-se toda a investigação, processamento e punição lá na França. A Revolução Francesa não foi frustrada, ela de fato ocorreu, e a partir de 1890, 1891, 1892, a Revolução Francesa foi passando pelas fases todas, até chegar inclusive na fase do terror, tão conhecida e tão, né, que causa muito espanto até hoje. Mas, veja, quer dizer que quando o Tiradentes, em 1891, sai do Brasil, incógnito, escondido, com apoio da maçonaria, vai para Lisboa. De Lisboa vai para a França, isso por volta de 1892, 1893. Encontra-se em um livro, dizem alguns historiadores, encontrou-se na França, em um livro de presença, de assinatura de presença, em uma daquelas grandes reuniões, grandes convenções das assembleias populares dos revolucionários franceses, onde eles estavam ainda discutindo para que rumo tomaria a Revolução Francesa. E ali entrava o povo, né? Entrava todos que queriam, mais ou menos, naquelas grandes reuniões, naqueles espaços imensos.
e todas aquelas discussões que depois ganham o corpo entre gerondinos, jacobinos, etc, 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 etc. Mas o povo, inclusive estrangeiros, participavam, entravam e assinavam o livro de presença, aqueles livrões. Pois é, historiadores encontraram em um livro de presença de uma dessas reuniões ali por volta entre 1792 e 1793, uma assinatura de um tal Joaquim José da Silva Xavier. O mesmíssimo. Compararam com a assinatura do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, encontraram semelhança total. Quer dizer, grande possibilidade desses historiadores todos e tantos outros terem alguma razão de que o Tiradentes saiu daqui incógnito, jamais morrera naquela forca e inclusive deixou a sua assinatura no livro de presença. Saiu daqui! Estava tentando aqui participar de uma revolução e ainda foi para lá, para a França, assinar. Dá uma olhadinha de perto, né? Bom, mas o fato é que alguns desses mesmos historiadores apontam que não morreu na Europa esse Tiradentes fugitivo. Ele teria voltado, passado um tempo no Maranhão e depois morrera no Rio de Janeiro, ali já próximo, inclusive, da independência do Brasil. Próximo, salvo engano, em 1818 teria morrido o Tiradentes. De volta ao Brasil, velho, gordo, com netos. E teria morrido 4 anos antes da independência do Brasil. A independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Bom, vocês diriam, mas não é verdade porque não está na Globo. Não é verdade porque não está nos livros didáticos do governo. Os programas de pós-graduação em História não estudam isso a fundo. Sim, porque os programas de pós-graduação em História, vocês sabem, seguem uma visão muito específica, não é? É curioso que em jornais da época, que em relatos da época, que em livros da época e que em livros do século XIX, do século XX, esses relatos surjam. E é curioso o encontro dessa assinatura lá na França de um tal Joaquim José da Silva Xavier. Pois bem, então, meus amigos, a historiografia agora, e acho que cada vez mais, vai começar a se debruçar sobre isso. Teria morrido na forca, de fato, o Tiradentes? Hoje, de uma maneira geral, já se descortinou aquela falsidade que o Tiradentes teria sido um herói, ou que ele teria sido o líder da Inconfidência, que não teve nada de heróica a Inconfidência. Mas isso já é científico, se afirmar que ele não foi líder de Inconfidência nenhuma. Agora, daqui por diante, cada vez mais historiadores, os historiadores mais forem realmente encarar a coisa de uma maneira mais com recursos de se estudar a boa história, vão começar a perquerir, a investigar se de fato este Tiradentes morrera na forca ou se a maçonaria de fato o mandara para Portugal. Não é interessante? Já no quinto bloco, nós já poderíamos afirmar, o herói foi fabricado. Mas quando vem nesse sexto bloco agora, além de fabricado o herói, enganaram a todos duplamente. Provavelmente, esse herói foi passear na Europa e quase que pega o Brasil de Pedro I, independente de Portugal. Quero agradecer a todos pela paciência até aqui. Muito obrigado pela presença no curso. Nós teremos outros cursos, de fato esses que vêm pela frente, muitos deles mini cursos. Já tenho aqui pelo menos 2 projetos dos próximos mini cursos. Vamos tentar esse sim
De vez em quando teremos um mais ou menos desse tamanho desse primeiro, mas por uma questão de tornar mais prazeroso, mais agradável a todos, vamos buscar fazer mini cursos mesmo e com blocos bem minis também, ok? A gente vai experimentando. Indiquem para os amigos, vejam, comentem, que é muito importante ter um feedback se vocês estão acompanhando, se estão gostando ou não, né? Se estão aproveitando, se está sendo proveitoso para vocês. Um abraço e até a próxima.